Ah, bom dia, alunos. Vamos começar com sistema nervoso autônomo. Ah, logo, é algo que vem desde o início do curso, né, quando a gente abre o curso falando sobre o genérico do sistema nervoso como um desses sistemas que faz a mediação, a interação do organismo com o meio ambiente. E a gente ele tem essa possibilidade de ser central para essa interação, porque ele tem mecanismos de extrair informação do ambiente, que seria o componente sensorial, né? Em que o ambiente, tanto interno quanto externo, é capaz de produzir alterações que fazem informação nervosa, que vai para as outras áreas do sistema nervoso central, né? Para informar e produzir, ser processado e produzir aí uma reação que seja efetiva, adaptativa, né, correspondente a esses estímulos, né? E aí a gente entra, então, na parte motora, né? Na parte aqui central, a gente falou, em outra parte, a parte de processamento, de memória, né? A gente também, o que acontece sem a gente ver. E aí, o que a gente vê é a resposta motora. E a resposta motora, você tem a divisão de dois componentes, né? Que é o componente somático, que a gente já viu, que age sobre o músculo esquelético estriado, como alvo, o músculo esquelético estriado. Quer dizer, é uma parte motora especializada em que o neurônio vai só para o músculo esquelético estriado. E isso, por acaso, correlaciona com o que a gente chama, em grandes linhas gerais, como a parte voluntária do sistema nervoso, né? Um sistema nervoso voluntário que produz ações voluntárias. O que a gente sabe que não é assim quando, por exemplo, sofre de cócegas, né? E que é uma coisa voluntária, você num reflexo, você não tem grandes controles, né? Apenas se largar para cócegas, né? Mas, no geral, o que a gente vê que é controlado de uma forma voluntária, né? E a parte involuntária, as coisas que funcionam sem você chegar na consciência, por exemplo, a respiração, controle cardíaco, pressão, nível de açúcar, controle do trato gastrointestinal, da digestão, da micção, está um pouco consciente aí, né? Mas na produção de urina. Tudo isso são coisas que acontecem independente da nossa vontade, mas que o sistema nervoso tem controle sobre isso. E a gente vê bem que é automático, né, por sistema nervoso autônomo, no caso de uma perda, uma lesão neurológica que afete a consciência. Você perde os movimentos voluntários, mesmo que as vias motoras estejam íntegras, né? Você perde a consciência, você como se estivesse dormindo, você não faz a ação voluntária, mas todos os mecanismos vegetativos continuam, um controle cardíaco, de pressão, de resposta à dor, tudo continua ali sem você estar percebendo, né? Porque o sistema, você está, digamos, em coma. Então, isso mostra bem que tem uma divisão. E é essa divisão que a anatomia trata, dessa parte motora. Não quer dizer que o controle vegetativo seja só motor, mas para a anatomia, em parte para a fisiologia, o sistema nervoso autônomo é basicamente um componente motor. Você pode definir essas divisões como divisão motora. E essa divisão vegetativa, elas podem ser divididas em três divisões, né? Simpática, parasimpática e entérica. Né? Ah, e a gente pode fazer essa divisão basicamente em cima dos motoneurônios inferiores, ou dos motoneurônios que estão efetivamente em contato com o alvo ou que vão dar a fala final do sistema nervoso. Né? Para vocês, o sistema nervoso, como é que o sistema nervoso fala? Como é que ele se expressa? Ele se expressa através dos seus motoneurônios. Seus motoneurônios podem ser somáticos, que estão, como aqui, ligados ao músculo esquelético estriado, ou ter como alvo as vísceras, as glândulas endócrinas, exócrinas e músculo liso. Essa é a maneira como o sistema nervoso se expressa, onde ele produz ação. Seja a contração de músculo esquelético estriado, seja a contração de músculo
cardíaco, desculpe, liso, e glândulas exócrinas e endócrinas. Essa é a parte separada da consciência, né? Você tem o músculo esquelético estriado, né? O especializado, somático, você tem o especializado desse sistema vegetativo, que o sistema motor é muito peculiar, então é aí que a gente escreve. É claro que existe todos os circuitos hierárquicos que controlam esse mecanismo automático. Inclusive, a consciência pode chegar a ter uma interface com isso, e, por exemplo, você pode relaxar e diminuir sua frequência cardíaca, você pode ter algum controle do seu sistema vegetativo, né? Então, essa parte não vamos lidar aqui. A gente até vou falar um pouco de hipotálamo, quando falar de eixo hipotálamo hipofisário, que vocês vão ver com a Marília, que aí é um nível mais próximo dessa parte motora que eu vou detalhar para vocês, né? E a primeira característica, né, é que esses motoneurônios especializados, do sistema nervoso autônomo, eles eles podem ser chamados de ter um componente central e um periférico. Então, o motoneurônio inferior aqui, ele só não é um motoneurônio inferior porque ele não está ligado diretamente com o alvo. Ele tem um neurônio intermediário, essa é a principal característica. Esse neurônio intermediário é que vai falar com as células, com as glândulas endócrinas e exócrinas, os músculos lisos e cardíacos. É ele que vai estar em contato com o alvo. Uma diferença importante do sistema somático para o autônomo. Como está mostrado aqui, né, o somático com sua neurônio central, né, ele vai direto para o motoneurônio, né, e tem um neurotransmissor específico. Aqui, esses neurônios centrais do sistema nervoso autônomo, eles vão contactar uma célula periférica, um gânglio periférico, né, que tem origem na crista neural. E essa origem na crista neural ela é topograficamente determinada desde o desenvolvimento, fazendo com que as partes, os segmentos desses neurônios periféricos sejam específicos do sistema, seja autônomo, ou seja, desculpe, parasimpático ou simpático, como está se vendo pelo jogo de cores aqui. Com isso, a gente tem a definição dessas duas divisões, depois eu falo do entérico, que é a divisão simpática e parasimpática. Né? Em vermelho, a simpática e em azul, a parasimpática. A gente já vê essa diferença de distribuição dos neurônios centrais, né? Em que o parasimpático está distribuído ou no tronco cefálico ou na região sacral, apesar disso aqui, daqui a pouco eu falo, está mudando. E a simpática, ela está tóraco-lombar. Né? E os gânglios simpáticos, né, não são apenas simpáticos, mas parte dos gânglios simpáticos, eles estão numa cadeia chamada cadeia paravertebral de gânglios simpáticos. Apesar de ter alguns gânglios fora dessa cadeia, são gânglios abdominais, pré-vertebrais, também chamados, né? E com grandes, que são ordenados em grandes acúmulos de gânglios, às vezes são 2, 3, 4, né? Como, por exemplo, o gânglio celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior e o plexo hipográfico inferior, em que tem, chamado de plexo, mas tem muitos gânglios, tem conexão entre vários fibras conectando entre eles, e os alvos, né, sejam músculo liso, cardíaco ou glândulas, são mais ou menos os mesmos, que os dois sistemas convergem para os mesmos alvos e vão ter ações distintas nesses alvos. Né? Algumas vezes você tem só um desses sistemas, um alvo só recebe o sistema simpático, ou só do parasimpático, que não está mostrado aqui. Né? Então, a gente pode descaracterizar os dois sistemas anatomicamente como simpático tóraco-lombar e parasimpático crânio-sacral. Para vocês terem uma ideia de como é que isso fica fora do esquema, olha só a cadeia de neurônios, gânglios paravertebrais simpáticos, ó, que chega desde lá da região cervical, com poucos gânglios, né, aqui, dois aqui, né, no pescoço, e aí cada um segmento tem o seu gânglio até chegar no sacro. E você também tem esses gânglios aqui, que são os gânglios paravertebrais, né, desculpa, pré-vertebrais, que estão em volta das artérias e também envolvidos por várias fibras nervosas formando plexos, né? A gente vai ver mais adiante, né? Então é aqui que eu vou mostrar isso. E aqui também você vê como o sistema parasimpático está todo
no tronco, grande parte no tronco cefálico, você vê, por exemplo, um grande núcleo motor, como o núcleo motor do vago, ele produz um axônio, produz um nervo, produz axônios, produz um nervo vago, que tem esse nome porque vagueia pelo corpo, ele sai lá de cima, né, pelo nervo vago, e ele vai pelo pescoço, entra para a cavidade torácica e abdominal e atinge vários dos órgãos torácicos e abdominais. Não é só os pélvicos que recebem dali da região de segmentação da medula. Isso se caracteriza por aqui, né? Você vê aqui os dois troncos vagais, quando eles passam o diafragma, né? E vão continuar descendo para atingir os seus órgãos no abdômen, né? E aqui uma dissecção mais fina, mostrando um pouco dos gânglios paravertebrais e dos gânglios aqui paraórticos, pré-aórticos, plexos celíaco, né? Hipogástrico inferior, superior, inferior, né? Fazendo a inervação dessas vísceras, né? E aqui, dissecção mais próxima, mostrando a mesma coisa, basicamente, quanto à complexidade desses gânglios na parede abdominal posterior, né? Esses gânglios, botando nesse esquema, podem ser entendidos como grandes pontos centrais de redes periféricas, ou seja, um circuito que já está posto dentro do rim, dentro do intestino, dentro do coração, do pulmão, e esses gânglios eles vão a controlar esse circuito, né, com uma conexão direta do sistema central, né, do neurônio central, né? Então, o esquema já mostra aqui vários alvos, né, desses gânglios, estão no mesmo lugar, mas atingem diferentes alvos periféricos, né? Um desses alvos é a circuitaria que existe ao longo de todo o tubo gastrointestinal, o que ganha o nome de uma terceira divisão do sistema nervoso autônomo, que chama sistema nervoso entérico, e que realmente esses muito automático, muito separados de tudo, tem sua própria circuitaria, seus neurônios intrínsecos, que se distribuem ao longo de dois grandes plexos no interior, intramurais, no interior da parede gastrointestinal, desde o esôfago até o reto, e controlando as mais diversas funções, não apenas a motilidade, o controle da motilidade gastrointestinal, mas também a secreção local de enzimas, de moléculas para interação com o microbioma, diferenciação de tipos celulares, uma função muito extensa, muito própria, muito automática também, mantendo a integridade do tubo gastrointestinal. Esses dois plexos são o plexo submucoso e o plexo mioentérico, esse sim responsável pela motilidade, com funções complexas, como, por exemplo, a peristalse, mas às vezes muito mais complexas, a ponto de não deixar um objeto contundente penetrar. Ele, quando sente, o próprio plexo sente a possível perfuração, ele relaxa aquela região para não deixar uma agulha, uma espinha penetrar. Então, é muito protegido localmente. Não é? Esse sistema complexo, esse circuito com uma quantidade muito grande de neurônios, né? E de neurotransmissores. Mas, no entanto, mesmo esse sistema, o sistema nervoso entérico, recebe projeção e controle dos dois sistemas, como está mostrado aqui, parasimpático e simpático, que vão controlar esse sistema nervoso entérico nas suas duas divisões, nos seus dois plexos, né? E aqui um esquema geral, né, mostrando a diferença desses sistemas motores, né, desse lado aqui, o sistema motor somático, em vermelho, indo direto para os músculos esqueléticos estriados, recebendo informação periférica, né? Repara que a informação periférica, por exemplo, de uma víscera, vai pelo mesmo caminho e não parece ser diferente. Inclusive, às vezes, muitas vezes, é o mesmo ramo sensorial periférico, né? O que explica um pouco a que é chamada dor referida, no qual a gente, há dores abdominais, dor cardíaca, pulmonar, elas não são muito bem localizadas, elas projetam para a pele, por exemplo, com a dor do infarto, que acontece mais, sentindo uma dor, um formigamento, dor nos membros,
e não diretamente no coração, quer dizer, é uma mistura, a parte sensorial para o sistema vegetativo se confunde com o somático. E aqui a parte motora vegetativa, na medula espinhal, está na coluna intermediária da medula espinhal, ela sai, esses axônios saem, né, como se fosse um motorneurônio inferior, saem pelo ramo ventral e vão fazer sinapse, no caso do simpático, com neurônios que estão nos gânglios da cadeia paravertebral. E esses mandam axônios, que a gente chama de pós-ganglionar, em direção aos seus alvos. Esses aqui, esses ramos, são ramos pré-ganglionares, e esse neurônio pode ser chamado de neurônio pré-ganglionar. Em geral, isso é de uma época antiga, em que neurônio e fibra não eram entendidos como uma coisa só, e o nome era fibra, faz mais sentido, né? A fibra pré-ganglionar e a fibra pós-ganglionar. E aí você vê que, saindo do ramo, ao longo de todo o tronco, né, você vê esses dois ramozinhos saindo desse nervo periférico, que é o ramo comunicante branco, porque as fibras pré-ganglionares são mielinizadas, e saindo do gânglio é o ramo comunicante cinzento, porque não tem menos mielina a fibra pós-ganglionar. Né? Tem que falar isso, às vezes vai direto, né, para outros gânglios, né, como a gente mostrou, um celíaco, hipogástrico, seja, e vai em direção aos seus alvos, seja vaso, seja glândula, né, músculo liso, só os glândulos, o cardíaco, pulmonar. Né? Aqui tem uma história, né, resumida desse sistema, e o interessante é que a parte sensorial, né, não tem uma especialização genérica, geral, para a informação sensorial de vísceras, como eu falei antes. Né? Parece que tem poucas especializações né, sensoriais para o sistema nervoso vegetativo. Né? Por exemplo, frequência cardíaca, ritmo respiratório, a pressão sanguínea, nível de açúcar, pH do sangue, esses têm receptores para isso, têm receptores que não levam à consciência, mas que atuam sobre o sistema nervoso autônomo e sobre secreção também de hormônios, e isso leva a gente a falar sobre o hipotálamo. O hipotálamo você pode pensar o circuito hierarquicamente superior imediatamente acima da parte motora do sistema nervoso autônomo. Mas ele próprio é uma região motora, ele é capaz de liberar sinais diretamente, sem ir pelo sistema nervoso autônomo, na forma de hormônios, que são, muitas vezes, neurotransmissores, que vão agir no corpo inteiro, em vários alvos, não apenas, né, nas vísceras, não, de qualquer jeito, né, principalmente glândulas endócrinas e exócrinas, endócrinas, desculpe, mas pode atuar direto e indiretamente sobre o musculismo, músculo cardíaco. Né? Então, o hipotálamo é uma mistura de controlador e também efetor. Né? E lá, muitas das informações sensoriais convergem, específicas para as funções vegetativas, convergem, isso a gente fala na outra aula. E aí, nesse gráfico, mostra um pouco isso, o hipotálamo, através de seus núcleos, projeções descendentes, atuando diretamente nos neurônios centrais, tanto tanto simpáticos, parasimpáticos, como aqui, como simpáticos, como aqui. Né? E aqui a gente vê o simpático, em vez de ir para um neurônio pós-ganglionar, que está no gânglio, né? Ele vai para a medula adrenal, vou explicar isso mais adiante. Né? Então, dentro dessa confusão toda, o né, de um circuito super complexo de controle dessas funções importantes para a sobrevivência, automáticas, viscerais, vegetativas, também, como a gente fala, eu quero que vocês foquem no básico para poder dar o salto seguinte. Então, para responder essas duas perguntas que estão no questionário, né, que quais a gente pode focar nisso, quais são as diferenças morfológicas, funcionais, bioquímicas entre a divisão simpática e parasimpática, né? São três, vou adiantando logo, né? Desculpa, você pode botar em três grupos, já falei, não. O que é em três é a divisão, se são sempre as funções são sempre antagônicas dessas duas divisões,
como eu sugeri antes e como eu vou falar mais adiante. Então, vamos focar nessas duas coisas, né? Primeiro, essa distribuição anatômica bem peculiar, que está mudando, mas pela distribuição dos neurônios centrais, a gente pode classificar a divisão simpática como tóraco-lombar e a divisão parasimpática como crânio sacral, embora o fluxo parasimpático sacral pode não existir, mas pode ter sido um erro de descrição conceitual anatômica, como a gente pode ver nesse artigo de 2016, e que tem um outro de 2018, que eu ainda não estou familiarizado, nem os livros textos ainda incorporam essa outra visão, e pode ser ótimo, porque tem partes, como, por exemplo, o controle da micção, né, do controle do esvaziamento da bexiga, não é muito fácil de explicar usando essa divisão entre simpático e parasimpático comum, por exemplo, no coração, no pulmão. Né? A outra, depois a gente volta para isso, a outra divisão morfofuncional, morfológica importante é quanto à localização do neurônio pós-ganglionar, do neurônio chamado pós-ganglionar, que eu não gosto desse nome, né? Porque esses neurônios estão no gânglio, é a fibra pós-ganglionar, né? Mas o neurônio está no gânglio, seria neurônio ganglionar, mas a nômina chama ele de neurônio pós-ganglionar. Então, é um pouco diferente, né? Na divisão simpática, o neurônio pós-ganglionar está longe do órgão efetor. E na parasimpática, ele está perto ou mesmo dentro do órgão efetor, pode estar perto ou dentro. Então, é uma diferença, você pode contar isso pelo comprimento da fibra pós-ganglionar, que é mais longa no simpático e mais curta no parasimpático. Ou pode falar, é a mesma coisa, a fibra pré-ganglionar, né? Em que a fibra pré-ganglionar simpática é mais curta do que a do parasimpático. Né? É uma maneira de você ver esse esquema que funciona para quase tudo. Outra diferença que está no slide, que é importante, é a diferença bioquímica, no qual o neurotransmissor usado pelos neurônios pré-ganglionares é o mesmo do neurônio do sistema nervoso motor somático, né? Que é a acetilcolina, liberada ali na sinapse com o segundo neurônio no pós-ganglionar. Agora, o neurotransmissor usado pelo neurônio pós-ganglionar, ele, no caso da divisão simpática, pode ser noradrenalina e adrenalina. Né? Pode também ser acetilcolina, porque né, pode até ser, mas ele tem a divisão adrenalina e noradrenalina. Já o parasimpático é sempre o segundo neurônio aqui, o neurônio pós-ganglionar é sempre acetilcolina. Existe uma complicação, né, quando vocês forem ver farmacologia, que esses neurotransmissores produzem efeitos diferentes dependendo do receptor que está no órgão efetor, o tipo de receptor que está lá, mas que eu não vou lidar com isso, né? Quando vocês forem ver farmacologia, vocês vão aprender esses detalhes, né? Ah, em termos funcionais, né, você pode descrever o sistema nervoso parasimpático e simpático como genericamente antagônicos, no sentido de que o simpático seria mais catabólico e o parasimpático mais anabólico. O simpático, o funcionamento simpático, ele levaria o corpo para mais gasto de energia, uma resposta genérica de luta ou fuga, para gastar energia, para não ver detalhe, para sobreviver. E aí, várias regiões do corpo simultaneamente são preparadas para esse gasto de energia. Né? Já o sistema nervoso parasimpático não seria tão geral, não teria essa resposta tão geral de um hormônio que passa no corpo todo, como a gente vai ver, né, no caso simpático, mas as suas atividades locais genericamente levam para uma economia de energia, dirigem para o repouso e para a facilitação da digestão e a absorção. Né? Isso, então, explica um pouco, a maior parte da função é antagônica, por exemplo, que a gente vê bem no olho, por exemplo, no caso de você estar numa situação segura, né, você pode olhar detalhes. E aí você pode fechar os seus olhos para ler, para melhorar o foco, para ver coisas próximas, que você não está preocupado com a periferia. Mas, no caso, se você está com uma situação de estresse, uma situação que exige você uma percepção do geral, você não quer olhar detalhe, você quer só saber onde é a saída. Né? E aí você produz uma dilatação da pupila,
pegar o máximo de luz e tentar sair dali. Nem o resto todo, que vocês podem ler com devagar, tem relação a isso. Aumenta a frequência do coração, diminui a frequência do coração, aumenta a frequência cardíaca, respiratória, diminui a frequência respiratória, mas em alguns casos essa função, por exemplo, é só de um sistema, como, por exemplo, na caso da vasoconstrição, da sudorese, da ereção de pelos, né, que é basicamente simpática. Né? E o controle da salivação é parasimpático, né? Em que às vezes tem controle simpático da salivação também, né? Mas mais parasimpático, quer dizer, tem parte que você pode dizer neutra, de efeito de controle neutro, mas também tem sinérgico, então pode ser antagônico, neutro e sinérgico, no caso do reflexo sexual. No órgão sexual masculino é mais fácil, né? É mais nítido isso, essa função sinérgica, e o sistema simpático cuida da ejaculação e o parasimpático da ereção. Ah, então, eles convergem, não estão necessariamente antagônicos. Né? Ah, e aqui, para fechar, né, uma síntese do que eu falei, dessa diferença dos sistemas motores. Então, a gente não vai ver né, agora a hierarquia, os circuitos hierárquicos que dominam esse sistema motor, como a gente viu com o córtex motor, com né, o córtex somatosensorial. Né? Aqui a gente está falando de controle vegetativo a controles superiores, por exemplo, a primeira etapa seria no hipotálamo, né? A gente olhando só essa parte motora, que é incrível, que tem essa especialização, né? Você vê aqui o sistema somático, né? Liberando acetilcolina e tendo como alvo o músculo esquelético estriado, e já divisões simpáticas e parasimpáticas. A simpática você vê num gânglio, né, liberação de acetilcolina e ele liberando norepinefrina no seu alvo, simplificação, podendo também o neurônio central não cair sobre o neurônio, mas sim sobre células cromafins dentro da suprarrenal, e essas liberam adrenalina e noradrenalina para a circulação. Então, com isso, atingindo o corpo inteiro com adrenalina, noradrenalina e fazendo essa resposta geral característica do sistema simpático. E o parasimpático, né, igualmente, né, sobre um neurônio pós-ganglionar que libera acetilcolina nos seus alvos. E aqui a gente, para essa aula, depois a gente vai ver hipotálamo e o hipotálamo hipofisário para fechar essa parte de endócrino.